E é isso aí, gente. Eu queria então, debaixo dessa liberdade que nós temos aqui hoje, eu queria te convidar a abrir a palavra de Deus, ligar a palavra de Deus em Ezequiel. Ezequiel. Você pode deixar a Bíblia ali em Ezequiel mesmo, um dos profetas maiores, um dos profetas que receberam da parte de Deus um dos encargos mais impressionantes. Na verdade, a maneira que ele foi chamado foi uma maneira poderosa, que Deus se revelou a ele. Deus fez algo para marcar a vida daquele homem, para que ele pudesse marcar outras vidas. E eu particularmente, é uma das partes da Bíblia que eu mais gosto, né? A gente tem as nossas preferências, eu amo toda a palavra de Deus, mas tem alguns trechos que parece que mexem com a gente diretamente, assim, pontualmente. E Ezequiel revela isso. E eu vou trazer aqui para você um pouquinho de um contexto dessa nossa mensagem, que é glória em meio ao caos. Glória em meio ao caos. Que caos é esse, né? É o caos da Babilônia. Você sabe que Ezequiel estava entre os primeiros judeus que foram levados a mando de Nabucodonosor, cativos para a Babilônia. Isso foi em 597 a.C. E te localizando, Ezequiel era de família sacerdotal, ele era da linhagem sacerdotal. Então, naturalmente, ele ia seguir essa linhagem, e depois, após os 30 anos de idade, estaria pronto para iniciar, né, o seu serviço sacerdotal. Só que como ele foi levado cativo para a Babilônia, quando chegou o momento, os 30 anos chegaram, e ele começa assim o seu livro, né, escrevendo assim. Ele não podia ser sacerdote, porque Deus havia estabelecido que o sacerdócio tem que ser exercido aonde ele mandou, e ele havia mandado que seria em Jerusalém, no templo. E quando Deus fala esse tipo de coisa, é porque ele sabe o que ele está fazendo, quando ele dá uma ordem. Então a ordem sacerdotal não podia ser cumprida. E será que Deus ia ficar então limitado de operar? De forma nenhuma. O que aconteceu foi que ele levantou aquele que deveria ser um sacerdote, levantou como um sacerdote profeta. E é isso que Deus está fazendo nesse tempo. Pessoas que estão desejosas em servir ao Senhor, servir o próximo, ajudar as pessoas, em Cristo Jesus ajudar as pessoas. Deus está dando um turbo, um buster nesse ministério. Ele está acelerando este ministério, ele está colocando unção nesse ministério, mais unção. E aí o que aconteceu? Mesmo em Babilônia, Deus levanta o profeta, né? E aí eu coloquei mais algumas coisas aqui. Ele morava próximo ao rio Quebar, ou Quevar, né? Que na verdade era um canal produzido pelo imperador. Você sabe que Babilônia, ela tinha uma mega de uma estrutura do império. Era a principal cidade que comandava todo o império babilônico e todos os povos da época daquela região do Oriente Médio. Então o que é que acontece? Ele produziu vários canais, e um dos canais principais foi chamado assim, o rio Quebar. Próximo à vila de Nippur era onde morava Ezequiel. E como Deus era bom com ele, mesmo estando em Babilônia, ele tinha relativa paz, tinha sua casa própria, e tinha até mesmo sua esposa. Olha como que Deus trabalha. Ele está em Babilônia, eles estão cativos, eles foram levados como escravos, mas a graça de Deus era sobre o profeta. Por isso que a gente tem que parar para pensar aqui o seguinte, gente. Nós estamos em uma sociedade que mundialmente é controlada por um sistema de pecado. É um sistema que mesmo as coisas boas do mundo são distorcidas e vão puxando a pessoa para o lado do pecado, para irem contra a lei de Deus, a anomia, para irem contra os mandamentos de Deus. Até aquilo que começa bem no mundo termina mal. Mas aí o que acontece? Se você nesse sistema estiver
totalmente inclinado ao Criador, ao verdadeiro Deus, a Yahvé, a graça de Deus será sobre ti, mesmo com o sistema do pecado, também conhecido sistema babilônico, sabe o que vai acontecer? Deus vai te dar graça no meio do caos. Então a estrutura aqui, na Babilônia original, vamos dizer assim, é lógico que a Babilônia não nasceu aqui. Se você vê a história, ela remonta lá para trás, quando a Torre de Babel foi erigida ali em Gênesis capítulo 11, você vai ver que tinha um grande rei humano, que se achava Deus na terra, e também imprimiu isso sobre os seus liderados, né? Que era Nimrod. Ali era Babel, ali era Babilônia. Então esse princípio desse problema espiritual, esse reinado dos demônios através dos homens, já era centralizado, vamos dizer assim, em Babilônia. Agora aqui, algum tempo depois, quando Nabucodonosor, o rei mais famoso desse império, né, organizado como império agora, o rei mais famoso, ele leva uma parte dos judeus cativos, presos, exilados, para fora da sua pátria. Israel é destruída. Jerusalém também depois ia ser destruída, né, em 586. Nessa primeira leva aqui, ainda era um processo que ia acontecer. E a estrutura de Babilônia havia tocado muito no coração de vários judeus, mas havia no meio deles um povo que não se corrompia. Daniel, Ezequiel e Jeremias, que não foi levado exilado, que ficou na sua cidade natal, né? Ele ficou em Israel, mas eram profetas, homens de Deus que não se corromperam, e por isso a graça de Deus os alcançou. Isso não quer dizer que eles não tiveram luta, dificuldade, adversidade, nada de, tiveram tudo isso, mas eles não se dobraram diante de nenhuma delas. Isso é maravilhoso, gente. E eu queria que você parasse para pensar assim: a estrutura babilônica, por que ela era tão má? O que ela tinha de tão má? É que em todos os setores da sociedade, eles imprimiam os seus vários deuses, o politeísmo, o panteão deles. A gente pensa que o panteão é um negócio assim, uma invenção dos gregos, né? Mas não, aqui já existia um politeísmo tremendo, grandioso. E aí eu separei alguns dos nomes, olha só, para você entender como que eles influenciavam a sociedade, né? Só para a gente dar uma olhada aqui. Marduk era rei dos deuses, né? Dos falsos, né, gente? O mais importante do panteão babilônico. Era também chamado de Bel, que significa Senhor, e está associado à água, ao julgamento e à vegetação. Então, especialmente esses deuses, eles se revelavam se associando com algo relativo à natureza, porque o homem, a gente continua sendo dependente, né, nesse sentido, da natureza, só que aqui, para ele exercer o seu domínio religioso e espiritual, essa associação era muito mais clara. Então, os babilônicos acreditavam que era Marduk o responsável pela escolha do rei da Babilônia. Então, quem ia ser o grande monarca era um falso deus que determinava. Olha só o nível da influência. Assim como aqui no Brasil, nós passamos pelo quê? Por governantes que não criam no Deus vivo, não criam e não creem na palavra de Deus, e dominaram durante décadas o Brasil, sendo descrentes. Então quem é que será que estava regendo essas pessoas e dando conselho a essas pessoas? Bom, lá em Babilônia tinha um outro falso deus que se chamava Apsu, o progenitor dos deuses e esposo de Tiamat. Personificava a água do solo primordial. Parece até bonito, né? Só que é horrível. Vamos ver o Tiamat então, a deusa primordial, mãe do cosmos, né? Aí eles têm as divindades femininas, assim como hoje em dia nós vemos pessoas que adoram entidades espirituais com nomes femininos e têm devoção a essas entidades, como nós vemos no romanismo, por exemplo, as chamadas
santas, a mãe de Deus, tudo isso tem origem na Babilônia, lá atrás em Nimrod, e também aqui nós podemos ver que eles repetiam os mesmos erros. Lahamu, representadas muitas vezes como serpente, era filha de Apsu com Tiamat e representava o lodo dos oceanos. Filha de 2 demônios, tinha que ser lodo mesmo, né? Piadinhas à parte, né, gente? Aí tem outros aqui que eu vou apenas listar para você entender. Samas ou Shamash, Deus do sol e da justiça. Isso foi mais para frente na Babilônia, Acádia e Assíria. Kizar, deusa que representava a terra, assim como hoje tem a Pachamama. Eles dizem que a mãe, sabe esse termo que o pessoal ensina para as crianças na escola? A mãe natureza, isso tem um princípio de adoração lá atrás. Não existe mãe natureza, gente. Não existe mãe natureza. Mas aqui em Babilônia, como você pode ver que se repete até hoje, os deuses não mudaram. Os falsos deuses, os demônios não morreram. Eles estão atuando, eles apenas mudam a sua fachada, a sua maneira de operar. Eles disfarçam aqui ali, mas eles estão, porque esses espíritos não morreram. Espírito não morre, espírito não tem que dormir. E eles são demônios. E aí tem outros aqui, Deus das águas, dos rios, dos lagos, e ele vai, Nabu, né? o rei Nabucodonosor. O nome dele glorificava esse falso Deus aqui, ó. Deus da escrita e da sabedoria. Há quem que não gostaria de ter domínio nessas áreas, não é? Pois é, esses demônios ofereciam de maneira mentirosa. E eles não eram mentira dos homens, invenção dos homens. Eram eles que pilotavam regionalmente. Eles eram o principado e a potestade que guiava os homens. Ainda que Deus, o verdadeiro Yahvé, a Bíblia chama de Deus sobre todos os deuses, sobre todos os falsos deuses, né? Ele é Deus verdadeiro e a sua justiça por fim será estabelecida sobre a terra. Mas a gente vê aqui que o sistema babilônico, ele se entranhava na sociedade, na vivência, na crença, no trabalho, nos setores da sociedade. E por isso era tão pecaminoso, porque todas as vezes que nós adoramos uma entidade, adoramos um ídolo, temos um sistema religioso, um sistema de culto, um sistema espiritual, um sistema filosófico, um sistema de entendimento que faz um elo com o mundo espiritual, e não é feito, esse elo não é feito em aliança com Deus, como nós cantamos aqui, Deus de aliança. Quando a aliança não é com o Yahvé, o grande eu sou, o Criador dos céus e da terra, nós vamos ter problema, porque se não é com Deus, é com os demônios. Não tem o meio termo, não tem aquele que está no meio do caminho. Ele não quer ser nem demônio, ele também não é anjo de Deus. A Bíblia diz que Satanás, o que ele mais quer é adoração. E aqueles que servem a ele também, eles sabem que essa é a moeda mais preciosa no mundo espiritual. Por isso que eles se alimentam dessa adoração. E aí tem muitos outros aqui que eu não preciso nem ler, já deu para você pegar a ideia aqui. E então Ezequiel, ele era um sacerdote profeta, um profeta chamado no meio desta realidade. E nós somos chamados no meio de uma realidade muito semelhante. Então a Bíblia diz assim, Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Você pode achar aí, se você não abriu, abra. No 5º dia do 4º mês, do ano meu 30º ano, o sacerdote Yehezkel ben Buzi, Ezequiel filho de Buzi, vivia na Babilônia, às margens do rio Quebar, né? Junto com os judeus que haviam sido levados para lá, expatriados e prisioneiros. E aconteceu que os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Ezequiel 1:1 já revela como que esse livro vai ser poderoso, né? Então, um chamado legítimo. Deus começa a se revelar a Ezequiel quando ele tinha 30 anos de idade. O chamado foi chancelado, confirmado de acordo com as escrituras sagradas. Lá em Números capítulo 4, versículos 3, eu separei para você aqui, ó. Da idade de 30 anos para cima até os 50 anos,
será todo aquele que entrar neste serviço para fazer o trabalho na tenda da congregação. Sabe de onde que é essa palavra aqui? Quando Deus estabeleceu o tabernáculo, estabeleceu o sacerdócio levítico, ele disse assim, 30 anos. Você sabe quando que Jesus começou seu ministério? 30 anos. Por que isso? Isso é por acaso? Não, porque a maioridade espiritual, vou colocar assim, quando Deus acha que está bom, que agora vai, com 30. Então, aqui Ezequiel, como um grande profeta de Deus, também é um tipo de Cristo. Todos os sacerdotes levíticos, eles apontavam para Cristo. Ainda que fosse um sacerdócio menor que o de Melquisedeque, mas preste só atenção, Deus começa a se revelar poderosamente a ele. Ele vivia ali, geograficamente na Babilônia, lugar onde espiritualmente Satanás operava, como eu disse. E ele estava debaixo de dificuldade real. Mas sabe o que significava o nome dele? Ezequiel, Deus é poderoso. Assim, o povo de Deus, a gente devia prestar mais atenção nos nomes que nós recebemos, gente. Porque o tempo inteiro, quando ele era chamado, na verdade ele estava dizendo, Deus é poderoso, vem aqui. Vocês já ouviram isso em outra pregação? Deus é poderoso, pega um pouco mais de água ali no poço, por favor. Deus é poderoso, vem sentar na mesa para a gente almoçar. E aí o que aconteceu? No momento certo, o Deus poderoso levantou a Ezequiel. Então, com todo esse sistema da Babilônia, toda essa opressão, eles ilados, prisioneiros, mas o Deus Todo-Poderoso não se viu prisioneiro, levantou aquele homem. Então, Deus se manifestou poderosamente e se manifestou com um propósito. E aconteceu que os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Qual é o propósito de Deus? Revelar a sua vontade. Porque às vezes a gente pega esse termo profeta, as visões, o sobrenatural, e a gente fica tão maravilhado com essa, tem gente que gosta desse negócio. E aí fica tão impressionado, como que será que era? Ainda mais lendo Ezequiel os primeiros 3 capítulos, você já pira mesmo. Mas era com um propósito. Deus queria se revelar. Queria revelar sua vontade, sua palavra, começando em Israel. Assim como hoje ele começa, ele ainda fala com Israel, Israel não foi apagado do mapa, não foi substituído. Ele fala com Israel, fala a respeito de Israel, mas é assim também com a igreja. Então, eu quero fazer umas perguntas para nós que estamos aqui, os pouquinhos, e você que está em casa. Para pensar aí. Você tem certeza do seu chamado? Dentro do espaço e tempo que você vive? Pensa nesse termo, chamado. Eu lembro quando eu vi isso no começo do meu chamado, falar, meu Deus do céu, eu não estou entendendo direito, como assim? Porque as coisas espirituais, gente, não é assim, não, tá lógico, já entendi, já peguei, que nem eu fazia quando eu ia na escola estudar, na faculdade, não. Tem uma lógica. Mas revelação precisa ter muito mais do que lógica. Precisa do espírito da palavra. Precisa da sabedoria do céu para lidar com a Bíblia. Por isso que tem gente que lê a Bíblia, entende a Bíblia psicologicamente, entende a Bíblia intelectualmente, conhece a Bíblia nesses âmbitos, mas não tem revelação da palavra de Deus. Você tem certeza do teu chamado? Outra perguntinha aqui, Você sabe como Deus falou contigo? Ezequiel já começa dando a data, ele começa dando o lugar, ele sabe exatamente como foi, porque quando Deus fala, não é qualquer fala. Quando Deus fala, não é de qualquer jeito. Como é que Deus pode falar e eu ignorar? Ou então eu fazer de conta que foi maravilhoso e não mudar nada na minha vida, no meu procedimento, e especialmente no meu pensamento? Como? Quando Deus falou com você? É claro para você? E o teu chamado?
Outra perguntinha, o que ele fez marcou você? Aí tem a ver uma com a outra, né? O que ele fez marcou você? Você foi, a gente gosta, os evangélicos gostam dessa palavra, você foi impactado. Você foi impactado por essa, mas é impacto mesmo. Quando o apóstolo Paulo teve um encontro a caminho de Damasco com Jesus, ele foi impactado, o impacto derrubou ele no chão. Não se sabe se ele estava a cavalo, mas o fato é que ele caiu. Pois bem, Ezequiel está declarando aqui, os céus se abriram. Os céus se abriram. Eu sei o dia, eu sei como foi. E não tinha como ser diferente. Se você ler Ezequiel, você vai ver. Outra perguntinha. Você encontra forte ligação com a Bíblia e o seu chamado? Suas experiências marcantes com Deus têm forte ligação com as Escrituras? Alguém poderia dizer assim: não, pastor, o que vale é ter a experiência e ter seu negócio doido. Não, tem que ter um elo claro e poderoso com a Bíblia Sagrada. Tanto é que Ezequiel, como é que foi com ele? 30 anos de idade, família sacerdotal, Deus cumprindo a palavra de Números, chama Ezequiel. Então ele está linkado à Bíblia, ele está no sangue dele de judeu. O sangue israelita está no sangue dele. Mas não está só no sangue dele. Deus está marcando a história dele totalmente ligada às Escrituras. Quando Deus se manifestar a você, independente se for algo espetacular, diferente, super, hipernatural, transcendental, doido, não importa, ou se era uma brisa suave. Quando Ele te marcar, se tiver um elo com a Bíblia, se você enxergar claramente na Bíblia, no Novo Testamento, no Primeiro Testamento, você enxergar um elo, é sinal que é Deus mesmo. A legitimidade de um chamado é muito importante. A validade do chamado está aí. Gente, eu fico impressionado como é que pessoas frequentam um culto, assistem na internet, assistem ministrações, ouvem louvores, passam anos e não se entregam completamente. Mudam até às vezes a maneira de falar, até se tornam evangélicos nominais, frequentam até uma denominação, tem algumas coisas na vida dela que melhoram, ele aprende alguns princípios, mas ele não se derrama, ele não se entrega, ele não entendeu que ele foi chamado. Como é que Ezequiel ia executar tamanho chamado, porque era muito difícil, ele está em Babilônia, a estrutura é politeísta, e o Deus verdadeiro vai colocar ele na contramão de uma realidade muito pior do que a da Babilônia, na verdade. Eu vou falar um pouco sobre isso, você vai ver. Além de Babilônia, a realidade que Deus insere ele agora, vai enviá-lo, é pior ainda, que a realidade dos crentes que não querem nada com Deus. É muito pior. É muito pior, e é isso que a gente fica impressionado, pessoal. Não dizendo que eu sou mais crente de todos, melhor do que alguém, que ninguém, não sou. Mas a gente não é bobo, a gente olha e vê qual é a pertinência de Deus, qual é a relevância de Deus para você. Bom, aleluia, o tempo é chegado dos verdadeiros servos do Altíssimo se revelarem em meio ao sistema do pecado. O tempo é chegado, é agora, não vai ser para depois não. Nós precisamos conhecer a legitimidade do nosso chamado, para que nós possamos causar, para haver pertinência, para haver relevância. Você sabe o que é ser pertinente? Eu separei só os sinônimos aqui que eu gosto de sinônimo. Ser relevante é importante, saliente, valioso, indispensável, fundamental, essencial. Se Deus não é tudo isso aqui para mim, se Ele não é relevante para mim, se Ele não é importante, se Ele não é valioso, se Ele não é indispensável, se Ele não é fundamental, se Ele não é essencial, eu também não serei para os outros. No meu ministério também não será para os outros. Não será relevante. Como eu li um artigo esses dias, e eu fiquei assim, impressionado.
ateus dentro da igreja que falam que Jesus é seu Senhor, mas são ateus. Por quê? Porque Jesus não é relevante para ele. Então ele declara da boca para fora, mas isso não tem efeito na sua vida prática, na sua fé, de regra de fé e prática. Seus pensamentos não estão de acordo com isso que ele declara. Por mais que ele declare, alguém diz, né? Não, o que eu penso é isso que eu falo. Não, tem toda uma linha de verdade aí, mas eles conseguem falar uma coisa e pensar de maneira contrária. São ateus dentro da igreja, porque Deus não é relevante para eles. Quando Deus não altera quem você é, impossível você ser usado com relevância. Ainda que Deus possa usar até uma mula, uma pedra, levantar, até gente que não conhece a Jesus pode ser usada por Deus, mas não é nesse sentido que eu estou falando. Estou falando num chamado. Em um chamado. Então Deus está resgatando pessoas que foram chamadas e se perderam um pouco aí no caminho. Deus está lembrando você que você é chamado, que você é chamada, que o chamado não é só para homem não, é para mulher também, e não é só para gente mais velha. A gente falou dos 30 anos e tal, tem toda uma questão profética, tudo bem, mas depois de Cristo Jesus, no sacerdócio de Melquisedeque, existem jovens, existem até mesmo crianças que estão se posicionando, e o Espírito Santo já levanta com um papel sacerdotal profético. Impossível, né? Pois é, nosso Deus é o Deus do impossível. Você sabe que, eu ia escrever aqui a data e me esqueci, domingo de ceia passada, em meio aos louvores e orações, né, quando Deus está sendo entronizado, me veio uma lembrança, né? Uma lembrança junto de um entendimento. Quando Deus fala é assim, é maravilhoso. Ele pode te lembrar, mas Ele também pode te levar a entender. E Ele me levou a entender que no final de 2002, quando eu me converti, eu ainda morava em São Paulo, né? E nós estávamos naquele... Aqui a ceia estava no contexto da mesa do Senhor, mas no contexto do sacrifício de Jesus. E antes dele ser sacrificado, o que é que ele fez? Ele foi para o jardim do Getsemane e sangrou ali. O sofrimento, né, de Jesus, de levar os nossos pecados, dores, enfermidades e iniquidades, estava sobre ele já ali. Não foi só no momento da cruz, ele já começou a sentir uma grande pressão e opressão. E aí, enquanto eu estava assim meditando nessa realidade cantada e orada, que a gente estava naquele contexto de ceia, de sacrifício de Jesus por nós, veio a lembrança que em 2002 eu estava morando em São Paulo, num bairro chamado Jardins. E aí, gente, acreditem. Se você não quiser acreditar, você é livre, tá bom? Mas acredite. Jesus colocou assim no meu coração. Eu vou até tentar ler aqui, deixa eu ver. Eu fui ao jardim do Getsemane, no contexto da crucificação, né? Eu fui ao jardim do Getsemane para poder te alcançar lá nos Jardins, em São Paulo. Falou pessoalmente comigo. Por que ele falou isso? Graça, misericórdia, amor, estendeu sua mão. Ele estendeu sua mão. E aí eu comecei a ser muito ministrado, porque eu não vim comer um pão e tomar um suco. Eu vim comer do meu Deus. Vocês estão entendendo, gente? O que acontece? Deus é relevante. E Ele me chamou. E quando Ele estava me chamando, eu nem sabia o que era isso. Eu estava perdido nos meus pecados, como diz a Bíblia, morto nas minhas transgressões, arrebentado. Mas Ele chegou. Ele chegou. Eu não sei se você tem consciência dessa questão do antes e depois. Tem gente que eu não sei, vem para Jesus, mas não enxerga como que era antes. Parece que é uma coisa só. Querido, você precisa se entregar verdadeiramente. Ele me batizou com o Espírito Santo, eu nem sabia quem era o Espírito Santo. Por quê? Porque Ele é bom. Em todo tempo Ele é bom. Lá em São Paulo, nos Jardins, Ele enfrentou o jardim do Getsemane por uma última vez como homem aqui nessa terra, para poder me resgatar lá nos jardins e para poder entrar no jardim da sua vida, seja lá qual for ele. É isso. Então Deus revela seu poder e presença, que são inconfundíveis. Se você ler Ezequiel, capítulo 1, você já vê que ele começa no primeiro versículo dizendo, e os céus se rasgaram,
e os céus se abriram e tive visões de Deus. Ezequiel é um profeta talvez que mais relata visões e o mundo sobrenatural de Deus. O reino de Deus, as transformações, ele é levado a dimensões tremendas, diferenciadas. Deus revela seu poder e a sua presença de maneira inconfundível. Quando ele se revelou a Ezequiel, era algo maravilhoso. Deus vem no seu trono em movimento. Embaixo dele tem rodas. Ao lado dessas rodas estão os querubins da glória de Deus, os guardadores da glória de Deus, dos códigos de Deus, reveladores de quem Deus é. Por isso que eles se parecem com características de Deus. E eles vinham se movimentando a um som de estrondo, de muitas águas, porque assim é a voz do nosso Deus. Quando as suas asas batiam, parecia que era a voz de Deus, porque eles se movem de acordo com quem Deus é, e de acordo com quem Deus se manifesta, se revela. Eu queria que você parasse para pensar assim, ó. Cara, eu preciso conhecer esse Deus. E eu não sei se nós vamos ter experiências do nível dessa experiência aqui de Ezequiel. Capítulo 1, 2, 3. Ou dos apóstolos, mas querida, entenda só o seguinte: existem experiências preciosas que Deus quer ter com você. Esses dias atrás, quando o pastor Dinho, agora no culto passado, final de semana, domingo, ele pregou 2 vezes, ministrou a palavra. E ele contou uma experiência no monte, que ele estava lá com os pastores. E aí o vento na direção do seu nariz, depois da sua narina, e o Espírito Santo ministrou a ele ser cheio do Espírito Santo, porque a palavra Espírito tem a ver com o vento. E ele trouxe todo aquele contexto de uma experiência real com Deus que o encheu. E quando ele transmitiu o testemunho para a igreja também foi se enchendo. Porque esse é o nosso Deus. Quando ele está ministrando na vida de Ezequiel, não é apenas para ser impressionante, não é apenas para ser grandioso, é por causa do tamanho do chamado, do poder do chamado, da autoridade do chamado e do propósito do chamado. Por isso que nós temos que ter mais sede e mais fome de Deus, e conhecê-lo como Ele é, e conhecê-lo na sua glória, e conhecê-lo no seu poder, e conhecê-lo na sua autoridade, porque assim será o nosso chamado. Ninguém chega para ministrar diante de Deus e sai simplesmente. Se você entrar em contato com a glória de Deus, você é transformado de glória em outra glória. E aí você volta, você entra em contato de novo com a glória de Deus, você é transformado em outra glória. O de glória em glória, meu querido, são níveis de transformação à semelhança de Jesus. A Bíblia diz que nós seremos semelhantes a Ele. Corpo glorificado. Eu até estou fazendo aí, trabalhando num projeto aí, que tem essas ideias e tal, uns desenhos. Corpo glorificado, nós vamos receber, seremos semelhantes ao nosso Senhor que é glorioso. Então quando Deus revela a sua glória, é para mexer no teu chamado, é para mexer no teu DNA espiritual. Gente, não existe libertação sem Jesus, não existe poder sem Jesus, não existe autoridade sem Jesus. Ele é aquele que chega em Gadara, chega lá, tem um endemoniado que ninguém consegue controlar, eles tentam prendê-lo com cadeias e ele arrebenta todas elas e anda pelos sepulcros e se machuca. Mas quando ele chega, Jesus chega, ele vem e se prostra na frente dele, e aquela entidade, aqueles demônios que estão ali, que tem chefia, são centenas deles que estão ali, eles se prostram diante de Jesus, porque ele tem real autoridade. Eu não estou falando o poder pelo poder também. É tudo linkado a um propósito eterno. Porque quando a gente fala assim, o pessoal pensa que o pastor vai pegar no pescoço de alguém quando sair daqui e fazer o cara converter, e fazer dar certo. Pastor, você tem que vir, o pessoal chama a gente às vezes para uns negócios, aí a gente conversa, ministra a palavra, conduz a pessoa à verdade, mas não força ninguém.
Aí o pessoal fica decepcionado, porque está querendo que seja na força do braço. Está igual o Pedrão que pegou a espada e pam, cortou a orelha de Malco, entendeu? Está que nem os judeus que antes da vinda de Jesus fizeram um motim contra o império para na força do braço tentar dizer assim, agora o reino é nosso, porque nós temos promessa, o Messias. Não, querida. Jesus falou, meu reino não é desse mundo, na sua primeira vinda. E ele transferiu isso para nós. Vão dizer, ei-lo aqui, ei-lo ali, não creiais. Não creiais, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então a gente só conduz. Eu posso ter autoridade, Deus pode usar para fazer algo sobrenatural? Sim, sim, pode. Palavra, quando Deus enche do espírito da profecia, pode ser até um juízo pode ser emitido. Mas meu irmão, não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus, a gente só conduz. Então tem gente que vai estar perto da gente e está errando. Mas a palavra está sendo semeada. E o exemplo precisa estar sendo dado. A palavra está sendo semeada. E o exemplo precisa estar sendo dado. Como é que Deus, no Primeiro Testamento, e até hoje Ele faz isso também, Ele levanta os seus profetas como exemplo. A vida deles é um ato profético. E aí alguém pode dizer, pastor, mas eu não sou profeta de ofício, assim, toda hora Deus me... Meu irmão, você tem que entender o que é se mover no ambiente profético. Ser um ser profético. Isso está ao alcance de todos, a Bíblia diz, todos podem profetizar, mesmo sem serem todos profetas, porque a Bíblia afirma que não são todos. Agora, até mesmo profetas que estão me ouvindo, Deus te chamou, Deus te comissionou e Deus revelou sua glória. Isso não é para ficar no passado. Então, o tratamento começa onde? O tratamento começa na igreja. Ezequiel, ele teve vários juízos para as nações. Você sabe que a organização do livro tem a parte que é o juízo para as nações pagãs, as nações ímpias, que não conhecem a Deus. Mas o conserto de Deus primeiro era com Israel. O conserto de Deus primeiro é com a igreja. Veja só, a igreja é muito parecida com Israel. A gente não substitui Israel, gente, presta atenção aqui, nós não substituímos. Mas nós somos parecidos. O que aconteceu com Israel é o que acontece com a igreja. Você vê a história se repetindo. Então, um princípio espiritual está aqui. Primeiro Deus trata, opera, santifica e ministra Israel. Primeiro Deus trata, opera, santifica e ministra a igreja. Assim como Israel, a igreja é a base espiritual de operações e manifestações divinas. Deus não se limita aos homens, mas Ele escolheu se manifestar, principalmente através dos seus. Às vezes o barro quer dizer para Deus como é que Ele tem que fazer, né? A gente quer, não, Deus, por que o Senhor não faz? Por que o Senhor não acaba com... Irmão, a gente tem que parar de dar essas ordens para Deus. Entendeu? A gente tem que entender que nós somos o vaso. Ele é o oleiro. Ele é o dono do barro. Ele faz como Ele quer. E quando Deus vai tratar, Ele começa tratando com o povo dele. A gente fica, pega Ele lá, Jesus, né? Não, Ele vai começar por nós. É desse jeito. Então veja o exemplo aqui, ó. Eu separei para você. Mateus capítulo 15, 24 diz assim, ó. Jesus disse assim, ó. E ele respondendo disse, não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas você diz, mas pastor, eu conheço profecias bíblicas que dizem que os gentios, Ele seria Deus dos gentios também. Sim, isso é verdade, é revelado. Mas entenda que, primordialmente, primeiramente a casa de Israel, porque Deus tem um princípio. A justiça e o juízo começam pela casa dele. Então, meu irmão,
Ah, mas o mundo, e aí o vírus, e a doença, e as guerras, e isso. Olha, pode piorar 10, 15, 20, 30 vezes, mas não importa. Preste atenção no que Ele está fazendo com você, igreja. E preste atenção no que Ele está fazendo em Israel. Preste atenção no que Ele está fazendo em Israel e preste atenção no que Ele está fazendo com você, igreja. Olha só. Prova de fogo começa em nós. Mas de que lado nós estamos? Aí é outra pergunta que eu lanço aí para você. Tem a prova. Mas quem sou eu? Por isso que a gente começou falando de chamado. Por isso que a revelação da glória de Deus, de Yahvé, em meio ao caos. Ezequiel foi chamado em glória e separado, definido na santidade, entre os seus conterrâneos. Veja bem, um judeu no meio dos judeus, um crente no meio dos crentes, uma igreja no meio da igreja. Aí o pessoal, isso aí vai dar problema. Tem gente que vira seita quando usa esses negócios, né? Mas é uma igreja no meio da igreja. Ou você está achando que é todo mundo que vai casar com Jesus, em Apocalipse 19. Ou você está achando que é todo mundo que vai participar do casamento de Jesus, em Apocalipse 19, antes do estabelecimento final do seu governo aqui na terra. Irmãos, nós temos que começar a pensar. O pastor José Rodrigues até postou mais um dos seus documentos falando sobre: sem santidade ninguém verá a Deus. E aí ele discorre muitos tópicos. Postamos até o PDF aí para os irmãos. Repostamos, né? Porque eu também recebi. Sem santidade ninguém verá a Deus. E aí a gente vive um evangelho adoçando, como disse o pastor Dinho, adoçando o evangelho. A gente joga uma aguinha, deixa ele bem aguadinho e toca a vida como a gente quer e fala: mas a graça de Deus é mais, Deus é mais. Faz até adesivo, né? Nada contra adesivo, gente, e muito menos nada contra a graça de Deus. Mas nós não podemos usar da graça por desculpa de não cumprir o nosso chamado na íntegra. E eis-me aqui para dizer: eu preciso do amor e da graça de Deus para cumprir sim o meu chamado, mas eu preciso estar indo em direção. Aquele que pegou no arado não pode ficar olhando para trás. Se você está andando de bicicleta e olhar para trás, sabe o que acontece? Você cai. Se você pega no arado e olha para trás, na hora que você voltou, você já desviou um tantão. Se você fica o tempo inteiro, irmãos, nós estamos vivendo tempos onde conjuntamente é um ataque físico, biológico, que nós temos sofrido, que é um ataque biológico, inclusive os homens estão nisso, mas é um ataque espiritual e psicológico também, em conjunto, e os crentes estão sofrendo. Nós estamos vivos debaixo do mesmo céu, do mesmo sol, como diz a Bíblia. Nós estamos, então não é fácil, não está tudo as mil maravilhas e fácil de viver a fé, não. Mas ainda assim nós não vamos desistir. Apocalipse, as cartas às igrejas do Apocalipse dizem: ao vencedor, ao vencedor. E para vencer tem que ter a luta, tem que ter a batalha. E esse homem, o profeta Ezequiel, estava numa grande de uma batalha. Porque a prova de fogo dele era ser chamado para pregar contra os mais difíceis de todos. Diz assim Ezequiel capítulo 2, versículos 7 e 8, a parte A do versículo diz: portanto, eis que tu lhes pregarás a minha palavra. Veja bem, não é a sua palavra, não é a sua interpretação, a sua maneira. Tu lhes pregarás a minha palavra, e tudo que eu te disser, quer te ouçam, quer não te deem atenção, porquanto são mesmo indomáveis. Imagina se você ser enviado a pessoas indomáveis, e ainda que tenham o título de evangélicos, de crentes, de cristãos. No caso deles, de Ezequiel, era o povo de Israel. Contudo tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo. Para você que está sendo separado, reativado no teu chamado, ou mais fogo da presença de Deus e glória no teu chamado. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo. Ouça Deus nesses dias.
Não sejas como esse povo insubmisso. Eu parei aí para a gente não entrar numa outra parte rica do versículo e do texto bíblico. O que diferencia dureza de coração, insubmissão, que vai esbarrar na incredulidade? Então não adianta de nada ter o título. Adianta que nesse tempo Deus vai olhar e Ele vai ver o adorador dentro de você, lá no fundo, no âmago do teu ser, do teu espírito, se ele está adorando ou não. Se há uma conexão de aliança ou não. Deus de aliança. O Deus é de promessa, mas e a tua parte da aliança? A tua parte da ligação? A tua resposta ao que Deus fez? Assim como Ezequiel, ele olha e fala: Senhor, meu Deus do céu. Lá em Ezequiel 37 ele ainda vai dizer: Tu sabes, Deus, tu sabes. O homem de Deus, ele não precisa achar que ele sabe tudo, ele ser o Superman da fé. Eu nem acredito nisso. Eu não acredito. Os heróis da fé na Bíblia eram homens que sabiam das suas limitações. Os heróis da fé na Bíblia eram homens que sabiam sacrificar e dar lugar ao poder de Deus e à glória devida a Deus. Eram homens como Moisés, que andavam como quem viu o invisível. É isso? Esses são os heróis da fé. Até vou poder depois estar ministrando mais sobre isso. Então, mesmo sendo judeus, o motivo do cativeiro babilônico era o motivo do pecado do povo de Israel. Era o pecado que era o motivo do cativeiro. E mesmo nós sendo igreja, nós temos que ver se estamos no caminho da santidade ou no caminho da hipocrisia e da idolatria. Porque quando Deus está falando, eles são teimosos, não é só são teimosos, que às vezes não querem me ouvir, isso já é digno de condenação. Não ouvir a Deus é a pior coisa que possa acontecer, de acordo com Romanos também. Mas o problema é que havia muita idolatria, muitos deuses também, aonde deveria ser o povo chamado, o povo escolhido, o povo separado, eles tinham vários deuses. A sua fé era politeísta também, disfarçada de uma fé monoteísta. Aí olha só essa palavra aqui. Eu vou ler para você. Lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 em diante. Diz assim, ó: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Por isso que a pergunta do começo ainda fica: de que lado você está? Quem é você? Qual é o seu chamado? Né? Versículo 14: Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Olha só isso aqui. Se você estiver debaixo de prova, de luta, de perseguição, nós não estamos ainda com a perseguição no seu nível máximo. Estamos no princípio das dores, evoluindo para a perseguição, para a tribulação. Mas se nós formos perseguidos estando em Cristo Jesus, guardando o testemunho, a santidade, o amor a Deus, a obediência à palavra, a fé verdadeira e prática, então sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. Lembra que eu falei que a manifestação de Deus a Ezequiel é para revelar sua presença e a sua glória. A revelação da glória de Deus, ela se dá em momentos assim. Em momentos assim difíceis. Eu acredito que o avivamento diferenciado que vem, ele vem. E ele vai queimar muito forte. Só que paralelamente, nós vamos ver o mundo indo por água abaixo. Vamos dizer assim, né? O sistema piorando do pecado. E um povo santo se tornando mais santo e cheio do Espírito Santo. Aleluia. Então, que nenhum de vós padeça. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor,
ou como o que se entremete em negócios alheios. Se você está sofrendo por essas coisas aqui, isso não é ser cristão. É isso que a Bíblia está dizendo. Não, pastor, mas eu faço, eu devolvo o dízimo, eu faço alguma coisa que está na Bíblia lá, olha, meu Deus, eu oro antes de dormir, Não, meu irmão. Ele está dizendo aqui, ó, não vai padecer sendo homicida. Aí homicida, eu não sou homicida de jeito nenhum, pastor. Não mato ninguém, não mato nem formiga. Lá em Mateus capítulo 5 em diante diz, se você odeia seu irmão, já é homicida. Ah, mas às vezes, lá no meu coração, eu não pratiquei, né, pastor? Está parecendo o pessoal do Primeiro Testamento. Tinha que ser pego no flagra para valer o negócio. Na graça é pior, viu, gente? Na graça é o seguinte, você está desejando aquele negócio ardentemente no teu coração, já é. Já valeu. Por isso que o cara não pode vir adorar, né, Lu? A pessoa vai adorar o Senhor e está tudo entupido de pensamentos impuros das séries que ele assistiu. A gente estava conversando sobre isso. Está cheio de monstro, de bicho, de nudez, de fornicação, de mentira, de engano. Aí ele vem andar, vamos adorar a Deus. Mas a alma dele está repleta de porcaria. Querido, não se engane. De Deus não se zomba, o que o homem semear, isso ele vai colher. De Deus não se zomba. Que nenhum de vós padeça assim. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Aleluia. Antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo, e aqui vem, já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Preste atenção, você está padecendo como cristão, você não tem o que temer. Como diz aquele louvor do Filhos do Homem, me julga, Senhor. Mas tem gente que tem coragem de cantar esse louvor, eu tenho, né? Mas pensando o que eu estou dizendo. Me conhece e me julga, Senhor. Conhecendo a Bíblia aqui, ó. Já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Ele está falando que o caminho é muito mais estreito do que a gente pensa. Não é diminuir a sua fé, pelo contrário, é alinhar a sua fé e a minha fé. É entender que a graça de Deus me capacita para uma vida em santidade. Ah, pastor, mas eu olho, tem um irmão que já consegue, que já não faz isso, e que já faz tantas coisas boas, e que consegue, olha só quantos dons, talentos, meu Deus, e olha isso e aquilo, e fica olhando a vida de alguém que é um exemplo bom para ele. É, querido, mas você está no caminho, porque cada um está num lugar desta corrida. Você não precisa ser o primeiro da corrida nesse sentido, mas você precisa estar dentro da corrida em direção ao alvo. Aí cada um vai estar num estágio. Mas você está na corrida, você está olhando para Cristo, você ama a santidade de Deus. Então, como é que Deus vai trabalhar em nós para fazer tudo isso acontecer? Ele trabalhou em Ezequiel. Lógico que ele encontrou um homem que tinha o seu lado definido. E era o lado de Yahvé. O grande eu sou, o Deus vivo. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele estava definido. E Deus chama esse homem. Mas há uma preparação para que no movimento do seu chamado, no cumprimento do seu chamado, ele não caia. Tanto é que a Bíblia vai dizer: não se preocupe, Ezequiel. Eu vou fazer de você tão teimoso quanto eles. Eu vou fazer da tua testa como um diamante, como se fosse uma rocha. Irmãos, nós temos experiências em oração, às vezes, não muitas vezes, mas às vezes acontece de nós podermos ver
Deus enrijecendo os irmãos, mas não seu coração, e sim a sua testa. Sabe o que isso quer dizer? Uau, quer dizer que ele é um profeta? Pode até ser. Pode até ser. Mas isso quer dizer que ele tem uma missão difícil pela frente. É que nós temos uma tendência de olhar e ficar impressionado com aquilo que deveria ser natural nas nossas vidas. Igual a igreja de Atos dos Apóstolos, gente. Quando Pedro é liberto de 16 guardas e ele estava trancafiado lá para dentro, e o anjo do Senhor, um só precisou ali, ó. Talvez tivessem outros que eles não conseguiram ver, que estavam invisíveis, que eles têm essa capacidade de se manifestar e de esconder sua manifestação. Isso é uma característica angelical, né? E aí ele foi, libertou, falou, levanta, levanta, se arruma, vamos embora. Aí Pedro estava, mano, será que é um sonho? Levantou e a porta ia se abrir na frente dele, ele saiu da prisão. Aí lá fora o anjo saiu dele e falou, meu Deus, era de verdade, não era sonho. E aí ele chega, ele sabe onde que os irmãos estavam reunidos orando. Nesse tempo de pandemia e o que quer que seja que aconteça nesse mundo, não deixe de orar. E aí eles estavam lá reunidos orando. E aí Pedro bate na porta, alguém vai atender, olha assim, fecha assim, né? De certo era uma escotilha, não sei. Ou abriu um pouquinho a porta. E aí volta para trás e fala, não, sabe quem que era? Era o anjo de Pedro que estava ali, eu acho que era o anjo dele. Meu Deus. Eles estavam tão acostumados a lidar com o sobrenatural de Deus, que eles nem pensaram que era o Pedrão que estava ali. Oh, meu Deus do céu. Então, manos, eu queria assim dizer para você como é que Deus vai operar para nos ajudar nesse aspecto. Ele vai revelar o oculto e o escondido, e você não precisa ter medo, porque tudo que Deus faz é bom. Quando Ele revela a meu respeito, tudo que Ele faz é para me levar num lugar de maior liberdade, maior espaço, maior autoridade. Todas as vezes que Deus revela até mesmo um pecado, porque quem te convence, quer dizer, quem revela o pecado é o Espírito Santo. E quando Ele faz isso no propósito, para te fazer livre. E aí, você sabe que em Ezequiel capítulo 8, nós vamos caminhando para o final da mensagem aqui. Eu quero trazer para você. Ezequiel capítulo 8, algo impressionante acontece. Deus toma o profeta pelo cabelo e puxa. Eu acredito que apesar de haver essa descrição de ser pelo cabelo, ele é transportado em espírito até Jerusalém. E ali Deus revela as idolatrias de Israel. Quando o juízo de Deus começa pela igreja, Deus revela primeiro na igreja onde está o altar profanado, aonde está o falso Deus sendo cultuado, aonde está o falso nome sendo respeitado, aonde está o pecado sendo alimentado. É ali que ele mostra. E aí ele dá um superpoder para aquele profeta. Tem gente que fica impressionado com esses filmes aí dos falsos heróis, né? Mas ele dá um superpoder para esse profeta. Sabe qual que é? Ele consegue cavar as paredes do templo sem destruir o templo, e ele enxerga o que está lá dentro. Deus vai te dar uma visão de águia. Deus vai te revelar o oculto e o escondido a respeito de você mesmo e a respeito das realidades espirituais, porque Ele quer tirar aqueles ídolos. Ele quer quebrar aquelas estátuas de demônios. E foi isso que aconteceu. Já na entrada do norte, havia uma estátua que provavelmente era de Aserá, uma deusa, uma falsa deusa. E os demônios se colocam entre nós e o norte de Deus, o alto do norte, o alto do Zafon, o lugar do trono do Altíssimo. Ele se coloca entre nós e o norte de Deus. E ali representada aquela estátua já estava ali. E Deus falava assim para ele: maior abominação ainda você verá, algo que fede as minhas narinas, isso é abominação. E ele foi mostrando as idolatrias. Aí ele cavou a parede do templo espiritualmente, e ele viu imagens sendo pintadas lá dentro de seres imundos, de animais imundos. E eles idolatravam aqueles animais, provavelmente um culto egípcio antigo. Idolatria a animais, como diz lá em Romanos capítulo 1.
transformam a glória de Deus e dão glória, e eles corrompem esta glória dando glória. Corrompem nesse sentido do que a glória dada na adoração, eles corrompem nesse sentido. A glória que eles dão, adorando os animais. Lá em Romanos capítulo 1 fala sobre o princípio da idolatria, e que leva até mesmo ao homossexualismo, ao lesbianismo, à imoralidade sexual. Porque quem é prostituto na vida espiritual, também se prostitui na vida física. Fala, pastor, isso é muito forte. Pois bem, é assim. Quem serve a demônios, quem idolatra demônios, quem gosta do nome deles, quem se envolve com eles, se torna parecido com eles. E eles são imorais. E aí, Ezequiel começou a ver, porque Deus estava revelando: este é o pecado do meu povo. O meu juízo começa pela minha casa. E levou ele em Jerusalém, no templo. Então, gente, o que Deus está fazendo nesse tempo? Sacudindo primeiramente a igreja. Uma igreja que se prepara para ser arrebatada. Uma igreja que se prepara para encontrar Jesus nos ares. Essa é a igreja. É uma igreja santa, sem mácula, sem ruga, sem sujeira nas suas vestes. Não tem outro lugar, não tem outra maneira, não tem outro modo. Não adianta eu tentar fugir. Não adianta você tentar fugir. Isso não é ruim, porque todas as vezes que Ele revela, é para promover maior liberdade na sua vida, na minha vida. Todas as vezes que Ele extrai uma raiz maligna do nosso ser e do nosso procedimento, aquele espaço que fica vai ser preenchido com santidade e boas obras. As obras que Ele nos preparou para andarmos nelas são as obras do Espírito Santo, e elas vão render por toda a eternidade. O galardão vai render por toda a eternidade. A premiação vai render por toda a eternidade. E a Bíblia ordena que nós creamos que Ele é galardoador. A Bíblia ordena que nós creamos que Ele é galardoador. Então, livre para quê? Chamado para quê? De que lado eu estou? Quem eu sou? Quem Ele é? O que estou fazendo vivo na face dessa terra? Deus está avivando o nosso chamado. Deus está queimando nosso coração novamente. Deus está levantando o crente que há muito tempo não era crente e precisou de uma crise mundial para ele descobrir: oh meu Deus, existe uma chama que eu não posso deixar apagar. Aleluia, como diz aquele louvor: eu sou responsável por essa chama que não vai se apagar no altar do Senhor. Diz o outro louvor que até Deus deu para o Luciandro: eu sou seu sacrifício deitado no altar. Eu sou seu sacrifício. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12: apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Então há uma restauração do culto, há uma restauração do chamado, há uma restauração desses dias. E ela está acontecendo, gente. Está acontecendo, é maravilhoso. Alguns vão falar mais duro com você, e outros vão falar de uma forma cheia do carinho de Deus. Mas o amor de Deus está nas duas partes, tanto na justiça, na santidade, quanto no carinho. Deitado no altar, sou teu sacrifício. Queima. Eu sou teu sacrifício, Senhor. Qual o sacrifício? Eu vou me machucar, eu vou descuidar do meu corpo, eu vou encher a cara no tempo de pandemia? Não. É o sacrifício: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. É negar os nossos desejos. Existem coisas que são pecado e a gente vai negar, sim. Existem coisas que não são pecado, e por causa dele nós vamos sacrificar. Esse é o maior nível. E esse é o que às vezes a gente não quer. Esse é mais difícil. Não é aquilo que é pecado, é aquilo que de início nem é pecado, e a gente renuncia por causa do amor a Ele. Então eu vou fazer um apelo para você nessa noite. Vamos orar para que haja revelação com o entendimento. Talvez você já esteja orando enquanto eu falei essas coisas aqui.
revelação e entendimento. Vamos nos arrepender das idolatrias escondidas, gente. Se você lê Mateus com entendimento, com sabedoria de Deus, com olhos atentos, com um coração devoto ao Senhor, você vai perceber que aquilo que preenche a sua alma, e você emite isso a Deus, está sendo lido no mundo espiritual. E pode ser para benefício seu, para bênção sua, ou para desgraça. Então existem pessoas que estão se alimentando nesses dias. A Bíblia diz: fuja da aparência do mal. A Bíblia diz: não colocarei diante dos meus olhos coisa que seja perniciosa. Mas nós, no nosso momento de prazer, nós nos alimentamos de porcaria. E é isso que a nossa alma está saturada. É isso que nós começamos a reproduzir na nossa vida espiritual. Nós usamos os nossos sentidos para nos alimentar. Mas o tempo é chegado de você ser renovado, de você ter novas experiências com Deus, de você ser purificado, eu ser transformado de glória em glória. É tempo da gente ter a nossa mentalidade transformada, a metanoia acontecer segundo a mentalidade de Cristo. Pensar nas coisas do alto. E aí, gente, vamos nos arrepender das idolatrias escondidas. Vamos fazer uma análise: Jesus é relevante para mim? Ou simplesmente é minha muleta? Jesus é meu gênio da lâmpada. Quando eu estou precisando, eu preciso fazer uns pedidos, que eu tenho uns desejos aqui. Será que ela é minha muleta religiosa? Eu busco um pouquinho mais Ele quando eu estou lascado só? Quando busco? Só minha muleta? Ou Ele é o meu Deus, a quem eu adoro, meu Senhor, a quem eu sirvo? Sou teu sacrifício. Clamemos pela restauração do chamado individual, querido. Você que me ouve, querida, você que me ouve, que me vê. Restauração do chamado. Senhor, restaura o meu chamado para este tempo, para esta era. Você não vai ter outra vida. A Bíblia está dizendo em Hebreus 9, 27... aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. A Bíblia diz: é uma vida que você tem, é uma chance que você tem. É aqui e agora, você não vai reencarnar não. Não vai ter outro momento. É agora, você está vivo agora, você está ouvindo minha palavra, a palavra de Deus agora. Então, restaure o meu chamado, individualmente restaure o meu chamado. E vamos focar e clamar: revela a tua glória, Senhor, assim como foi com Ezequiel. Eu não estou falando assim como foi no sentido, do mesmo jeitinho que o Senhor se revelou a Ezequiel, perdão, mas com a mesma qualidade que o Senhor se revelou a Ezequiel. Através de Ezequiel ele se revelou a Israel. E uma declaração que nós vamos fazer nessa noite: eu quero ser achado como sacerdote profeta verdadeiro, mesmo debaixo do domínio babilônico. Deus. Ele não podia exercer o sacerdócio. Tem coisas que eles estão proibindo a gente de fazer. Irmãos, um dia essas proibições serão muito maiores. Será que Deus ficará limitado? Eu li um artigo onde a igreja na China está passando por um avivamento. Tem gente falando de avivamento lá. Mas eles estão destruindo mais ainda, estão perseguindo mais ainda, estão proibindo mais ainda. Católicos, protestantes, estão indo, a coisa está estreita lá. Mas é uma perspectiva de a igreja escondida na China, de ela ter um número maior do que a população do Brasil. Você imagina um Brasil inteiro de crente. Quanto que é aqui? É 250 milhões? É mais, né? Imagina o Brasil inteirinho. Eu estou meio desatualizado do número de crente lá na China, que tem bilhões de habitantes.
Existe um avivamento fervilhando por debaixo do sistema do pecado, do sistema da opressão, do sistema comunista. Irmãos, as coisas podem piorar, mas quem é você? De que lado você está? Qual é o teu chamado? Ezequiel entendeu que a sua missão era difícil, e é por isso que ele desfalece, e ele é tocado por Deus, e ele recobra a sua força. Ele desfalece, e a palavra de Deus entra dentro dele, e o levanta e diz assim: come da minha palavra, come da minha palavra. E ele se fortalece na revelação. Ele se fortalece na revelação. O que acontece hoje? O pastor já trouxe essa denúncia profética aqui. Estamos ouvindo, mas não estamos nos deixando entrar dentro de nós. Estamos respirando, mas não está oxigenando. Isso é um fator do crente doente espiritualmente nesses dias. Não consegue absorver e guardar a palavra de Deus e produzir o seu fruto. É só psicológico. É só, eu vou ouvir uma palavrinha, eu vou cantar um louvorzinho, eu vou ter um momentozinho religioso, bater meu cartãozinho. É só isso que a gente está fazendo? Não pode ser isso. O profeta tomou do livro e comeu a revelação, e agora ele podia profetizar. João lá em Apocalipse, o que ele faz? Toma o livrinho e come, porque ainda importa que você profetize a muitos povos, tribos, línguas, nações. Para comer, para profetizar, para ter a revelação, para ter a palavra do Evangelho plena, eu preciso me alimentar dela. E para me alimentar não é só ler, é ler com devoção, é ler como crente, é dar crédito, é prestar atenção, é voltar a cavar, é voltar a orar quando lê a Bíblia, é voltar lá a orar depois que leu a Bíblia, é voltar a dizer: puxa vida, é para mim isso aqui, não é só para o outro. Não, sabe, meu irmão, esse é o tempo. Eu não sei como você está, tem gente que está com a sintonia trocada, o encantamento entrou. O poder da sereia, sabe qual que é esse aí? O cântico da sereia da mídia. A mídia é cheio de encantamentos. Os programas da Rede Globo e de emissoras de televisão e alguns programas de internet também, eles são cheios de poder de encantamento. O encantamento, ele faz você fazer aquilo que não era para você fazer, porque você fica adormecido, entorpecido, como se fosse um ébrio, um bêbado. Só de assistir e participar, só de se alimentar daquilo com os olhos e com os ouvidos, o encantamento entra. E aí como é que funciona? A pessoa fica resistente à palavra viva do Evangelho. Mas não é só o satanista, pastor, não é só aquele que se preparou para o ambiente, não. O crente já vem totalmente preparado no satanismo quando entra no culto. E é por isso eu não estou tintindo nada, esse louvor não gostei. Ai, acho que o Luciandro, não sei. Cadê a unção, Luciandro? Ele não está conseguindo nem perceber unção nenhuma. Ele não consegue mais. Seus ouvidos foram tapados, tem uma rolha no seu ouvido, tem escama nos seus olhos, e não é coisa boa não. É um trabalho muito forte de feitiçaria, de encantamento, de macumbaria. Pastor, esse negócio não me pega, eu creio em Cristo, nada me pega. É mesmo, querido? Você está brincando com o inimigo, você está se alimentando dele, está gostando dele, está ouvindo a ele, está crendo nele, então pega. Então pega, maldição com causa pega. Ah, pastor, mas aí vai ficar muito difícil, dura essa palavra. Ah não, isso é muito legalismo. Pode e não pode. Se você entende a Bíblia só como pode ou não pode, ah, meu irmão, então nós temos um grande problema. Agora, se você entende que os limites que Deus coloca para o teu cuidado espiritual, é Deus cuidando mesmo, abençoando, tendo carinho, tendo amor, sendo um pai amoroso com você. E quando você obedece, submete, Ele abre todo um território. É como o Salmo 23 diz: eu te levo aos pastos verdejantes. Está falando de revelação, está falando de ambientes espirituais ali. Ele te leva a um lugar onde você se alimenta da água pura e fresca, revelação e os pastos verdejantes. Você vai entrar em ambientes espirituais que antes você não entrava. O seu sacerdócio vai ser elevado para você poder ir ao Santo dos Santos. Tem gente que está achando que vai para o Santo dos Santos porque canta.
no Santo dos Santos. Tua fumaça me esconde, a gente canta e já está lá no Santo dos Santos. Não, meu querido. Então nós temos um apelo. Haja uma restauração do chamado, haja manifestação da glória, haja arrependimento legítimo, queda das idolatrias interiores, queda dos sistemas que se colocam entre nós e o norte de Deus. E eu queria te convidar, você que está me ouvindo aí, você que está nesse ambiente da equipe, galerinha aqui, o Lu, eu também vou fazer isso. Eu me preparei para essa palavra como, querido? Vou te falar, a título de testemunho, me humilhando. Veja, não foi Deus que me humilhou, eu me humilhei. Por que eu me humilhei? Porque eu sou bom? Não, pelo contrário. E também não estou falando isso para justificar pecado e andar em pecado, não. É porque um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. É porque aqueles que se humilham Deus exalta. É porque a autoridade no mundo espiritual é assim: quer ser o primeiro no reino? Seja o último e servo de todos aqui. Então você se humilha, você vai lá para baixo, você se coloca, eu cheguei aqui para servir, eu vou ministrar no microfone, vai transmitir, que beleza, equipe da mídia, que joia, glória a Deus. Mas eu estou aqui para servir. Os servos do Deus Altíssimo serão transformados em sacerdotes, profetas nesses dias. Ensino do céu, ensino profético, palavra de confirmação da parte de Deus, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, palavra profética, discernimento de espíritos, revelação linkada à Bíblia, sensibilidade espiritual usada para a glória de Deus. Que cresça, que apareça, que se manifeste. Nós declaramos e decretamos a queda de todo sistema de idolatria, de toda cegueira causada pela idolatria, amém, de tudo aquilo que tapou os olhos, causados por um zelo que não era o zelo de Deus, assim como foi com o apóstolo Paulo. Ao terceiro dia, quando Ananias orou por ele, as escamas caíram dos seus olhos, e agora o seu zelo era por Cristo Jesus. Rebaye komanaye basomanash, releana sokromanaye rebalanaye reso. Pastores que vão enxergar mais longe. Olhos de águia, verdadeiramente. Revelação da glória com o propósito de cumprir o chamado, de ajudar pessoas, servir pessoas, ministrar pessoas. Muitos frutos. Você vai ter condição, estrutura na sua vida para ter um recurso e abençoar pessoas com recurso, abençoar pessoas com oração, abençoar pessoas com a palavra, abençoar pessoas. Deitado no altar, sou teu sacrifício, queima-me. Sou teu sacrifício, deitado no altar, sou teu sacrifício, queima-me. Deixa teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa sim, teu Senhor, fogo queimar até me consumir. Deixa Senhor, o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir, até me consumir de dentro pra fora. Vem queimar em mim, de dentro pra fora, até me consumir, de dentro pra fora. Sim, Senhor. Vem queimar em mim, de dentro pra fora, até me consumir. Vem,
com tua glória, vem. Senhor, nós queremos a tua manifestação. Talvez não seja idêntica à manifestação que foi de Ezequiel, mas na mesma qualidade, a ponto de marcar o profeta para cumprir a missão, a ponto de ouvir a tua voz com a autoridade que tem, Senhor, mesmo que seja uma brisa soprada como foi com Elias, e nós possamos tirar a máscara espiritual, porque essa máscara que nós usamos na vida física, nós não podemos ter uma máscara na vida espiritual. Esse véu na vida espiritual precisa sair. Precisa sair, Senhor. Precisa sair. Esse véu precisa ser rasgado. Eu te peço, Pai. Eu te peço, Pai. Nós nos arrependemos, Senhor. E muitas vezes a gente tem um comportamento como uma igreja infantil, uma igreja que não assume o seu papel. E aí, Senhor, uma vez posicionados, uma vez arrependidos e posicionados, a tua glória se manifestar, mesmo que alguns não reconheçam, ou muitos não reconheçam, como o Senhor disse a Ezequiel, quer ouçam, quer deixem de te ouvir, não importa, saberão que houve um profeta no meio deles. Saberão que houve um profeta. O testemunho vai ser por toda a eternidade, e o Senhor não vai requerer o sangue das nossas mãos. Deus te abençoe com essa palavra, que Deus te abençoe com essa ministração, que a glória do Senhor resplandeça sobre ti, que a luz do rosto de Deus na face de Cristo Jesus seja o teu consolo, seja o teu cuidado. Deus abençoe tua casa, que você seja levantado nesses dias, não pela força do seu braço, não forçando ninguém com a tua persuasão, mas no poder do Espírito Santo. Deixa Deus te usar na tua faculdade, no seu trabalho, na sua casa, no seu casamento. Deixa Deus te usar com seus filhos. Inclina seu coração para o Senhor. Seja um testemunho verdadeiro, que reconhece a pertinência de Deus, a relevância de Deus, e por isso tem pertinência e relevância na sua espiritualidade, na sua vida. Deus te abençoe, querido. Nós vamos cantar ainda um pouco ao Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.